Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que pode impactar a tua vida, que é se você não se desafiar, a tua vida não vai mudar. E assim, eu, você, a maioria das pessoas querem mudar de vida, querem transformação, mas ou elas começam e param depois de um determinado tempo, ou elas simplesmente não começam, ficam só no desejo de mudar, mas não tem uma ação. Por quê? Porque não sabem o que fazer, não sabem por onde começar. E quando começam, até sabem por onde começar, mas não sabem como continuar o processo da mudança. E o que, que acontece? A mudança não acontece. Então, eu venho aqui falar como uma pessoa que já fez muitas tentativas de transformação de vida, já experimentou muitas coisas, já testou muitas coisas, já comprou muitos cursos e não conseguiu o resultado que desejava com aqueles métodos, com aquelas estratégias. E é por isso que hoje eu vim aqui começar, hoje é o primeiro vídeo de muitos vídeos que eu vou compartilhar com vocês. O meu plano de transformação. Eu vou abrir o meu plano de transformação aqui para você e eu tenho certeza que isso vai te inspirar. E a forma como eu vou trazer aqui, ela é totalmente única e vou abrir tudo passo a passo. Como eu estruturei, o que eu vou fazer. Então, eu vou contar um pouquinho aqui já o que é esse projeto. Bom, hoje, o primeiro vídeo é dia 13 de março de 2025. O meu plano de transformação começou no dia 11 de março de 2005. Então, há 2 dias atrás. É um plano de um ano, 365 dias de transformação. Nesse plano, eu coloquei 2 objetivos. O primeiro objetivo que eu coloquei foi uma transformação de consciência, uma expansão de consciência, um salto quântico de consciência. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é um objetivo profissional, que é crescer este canal do YouTube e tornar ele a minha principal fonte de negócio, o meu negócio principal em termos de comunicação será o YouTube. Então, dentro de um ano, 365 dias, eu vou alcançar esses 2 objetivos seguindo um plano, seguindo uma estratégia. E é sobre isso que eu quero falar, começar a contar essa trajetória aqui para você. Então, durante todas as minhas tentativas de uma grande transformação de vida, eu tive muitas falhas. Não quer dizer que eu não tive resultados. Eu tive resultados, mas eu não alcancei o objetivo que eu tinha traçado como meta com relação à parte espiritual, com relação à parte de negócio. Não significa que eu já não tenha percorrido um caminho de transformação espiritual, de desenvolvimento de consciência, e que também eu tenha, sim, tido um sucesso razoável na minha parte profissional. Mas o objetivo em si, ele não foi alcançado da forma como eu gostaria. E esses aprendizados, esses erros, essas falhas, eu desisti muitas vezes, então começava e na metade do caminho parava e mudava e já buscava outras coisas. Tudo isso foi aprendizado. Então eu entendi por que, que as coisas não estavam dando certo. Eu entendi por que, que eu não conseguia chegar até o final, que eu desistia. Eu entendi porque o resultado vinha, mas não da forma como eu tinha traçado como meta. Se a gente cria a nossa realidade, então, se a realidade não está sendo criada conforme eu determinei ali naquele plano, tem alguma coisa que precisa ser analisada. Então, foram essas análises que me fizeram traçar este plano, esse desafio de 365 dias.
Primeiro, eu nunca tinha feito um desafio de 365 dias para transformação de vida. Eram objetivos que não tinha exatamente um ponto final, uma margem de tempo aonde eu pudesse chegar ali e olhar, analisar o resultado. Então, já começa, o plano agora já começa diferente por ter um tempo onde eu vou medir os resultados, um tempo onde eu vou me prontificar, me determinar a cumprir as ações. E qual foi a primeira coisa que eu entendi que eu estava fazendo errado nas outras tentativas? E já anota aí, porque você, se você quer fazer uma mudança de vida, você também precisa dar muita atenção para esse ponto, que é a clareza. E o que é ter clareza? Vou colocar aqui na tela para você ler. Ter clareza. Ter clareza significa saber o que se quer com a maior quantidade de detalhes. Para ter clareza, é necessário ter uma visão de futuro, mesmo que sejam para pequenas situações. Então, não importa o tamanho da mudança que você deseja fazer, você tem que ter clareza dos detalhes de onde você quer chegar. Qual é o resultado? Esse resultado, ele tem que estar muito rico de detalhes. Por quê? Porque para cada detalhe, provavelmente você vai precisar de ações. Então, se não está claro, se não está bem claro na tua mente, se você não colocou isso num caderno, não escreveu, não detalhou tudo como é a transformação que você deseja, você vai se perder nas ações. Você vai se perder naquilo que você precisa fazer para atingir esse objetivo. Então, foi uma das coisas que eu entendi e que eu já comecei a traçar essa meta do que eu queria como desafio de transformação a partir dessa clareza. Então, o ponto primordial, principal para você iniciar um planejamento de mudança é ter clareza. E por que eu escolhi dois objetivos? Um espiritual e o outro profissional. Porque nessa minha jornada, nessa minha caminhada de várias tentativas de transformação de vida, ou eu focava totalmente na parte espiritual para ter uma expansão, ou eu focava totalmente na parte do material. E não funcionava. E eu entendi que não funcionava por quê? Porque a gente precisa equilibrar nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio significa que você vai transformar as duas partes que é importante para você. Porque sem a parte espiritual, sem a consciência, no caso a expansão de consciência, e aqui não estou falando de religião, mas a expansão de consciência é você ter consciência de quem você é nesse nível mais profundo do ser. Por isso que às vezes a gente fala espiritualidade, mas entenda, expansão de consciência, que é o fato de você buscar essa conexão com esse seu mais profundo, esse seu eu mais profundo. Então é importante desenvolver essa expansão de consciência. Porque essa expansão de consciência, ela vai te trazer sabedoria, ela vai te trazer o conhecimento também necessário para você desenvolver a outra parte, a parte material. Então, as duas juntas, para mim, eu vi que para mim funcionaria muito bem trazer um plano aonde eu trabalhasse as duas partes juntas ao mesmo tempo. Então, é uma estratégia para a expansão de consciência, uma outra estratégia para o desenvolvimento do negócio, o profissional, porém tudo dentro de um único plano. Eu vou trabalhar junto esses dois objetivos. E aí, quando eu falo da questão da clareza,
eu vou começar a mostrar para vocês o que foi compondo essa clareza do que eu desejo, do meu objetivo. Então entenda que qualquer transformação que você vá fazer na sua vida, você precisa adquirir conhecimento. E é através do conhecimento que você vai ver as ações que você precisa fazer para alcançar o determinado objetivo que você quer. Então, aqui no meu caso, eu escolhi fazer uma transformação de consciência, uma expansão de consciência, e eu escolhi crescer o YouTube como um negócio, me tornar uma profissional dentro da plataforma do YouTube. O que eu escolhi aqui, e eu já digo que para você também como dica, que é, ok, o que de fato eu preciso, que ressoa comigo, porque não adianta eu dizer, eu vou buscar esse conhecimento aqui, mas esse conhecimento não está alinhado com o meu objetivo, esse conhecimento vem de uma pessoa que às vezes eu não vou muito com a cara, eu não tenho muita afinidade, tenho lá meu julgamento. Então, já comecei por saber escolher e escolher com consciência de que aquilo faria parte da minha vida por um ano. Então, como eu estou falando de um objetivo, que é a expansão de consciência, eu escolhi aquilo que iria me trazer o conhecimento e que iria me dar uma base para que eu pudesse fazer essa expansão de consciência. E assim, de tudo que eu já experimentei na minha vida, de tudo que eu já estudei, já teve uma época que eu estudava de tudo, e isso foi uma das falhas que eu tive, porque consumir demais acaba trazendo muita confusão mental, porque às vezes pessoas diferentes falam da mesma coisa de formas diferentes, e aí gera uma confusão na nossa mente, a gente acaba absorvendo muita informação e não sabe o que fazer com essa informação. Então, eu pensei muito sobre isso. E aí, o que eu escolhi? Vamos lá. Na parte da expansão de consciência, eu escolhi, vou mostrar aqui, o livro que eu já li uma vez, já reli outras partes, assim, mais de uma vez, mas esse livro aqui, ele já me acompanha desde 2020, que é, vou mostrar aqui na outra câmera, que é o livro Um Curso em Milagres. Então, esse livro é um livro denso, é um livro que tem mais de 1000 páginas, mas o que ele traz aqui que vai me ajudar à expansão de consciência? Ele traz a morte do ego. Então, o livro todo, ele tem como objetivo eliminar o controle do ego sobre a nossa mente. E por que eu escolhi esse livro? Por que eu quero trabalhar na minha expansão de consciência a eliminação do ego? Porque o ego é o nosso maior adversário em qualquer processo de mudança, de transformação que a gente queira fazer. O ego é a separação. O ego é aquele que cria o conflito. O ego é aquele que tem o medo. O ego é aquele que tem todas as ansiedades. É aquele que trava o processo. O ego é uma representação do seu passado. O ego, ele faz tudo para sobreviver, ele luta para sobreviver baseado nas informações que você adquiriu no passado. Se eu quero uma transformação de vida, significa que o passado eu não posso trazer esse passado comigo. Porque se eu trazer esse passado comigo, ele vai criar mais do mesmo. E foi uma das coisas que me impediu de fazer grandes transformações na minha vida foi ter este ego atrapalhando o processo. Então, esse livro, aqui, o livro Um Curso em Milagres, ele vai me ajudar justamente nesse trabalho. O trabalho de conhecimento e de ação com relação a eliminar o controle do ego sobre a minha vida, sobre a minha mente. Então, esse é o primeiro livro que eu escolhi. E aqui ele traz muito os ensinamentos de Jesus. Ele é um livro que se trata de uma canalização crística.
Então, é um livro que eu gosto muito. E aí, depois, o que eu escolhi aqui também? E aqui está no caderno. Para estudos de desenvolvimento e expansão de consciência, eu escolhi uma das pessoas que eu considero ser um mestre, que traz tudo o que a gente precisa para fazer de fato um processo de mudança. Então, é o Jacob Petrie. Vou mostrar uma foto dele aqui, caso vocês não conheçam o Jacob Petrie, mas eu estou com um caderno, então eu escolhi esse caderno, até coloquei o nome dele aqui, ó. E esse caderno é um caderno de estudos, então tudo que eu estou estudando, eu estou fazendo um curso, eu comprei um curso, mentoria dele, de 1 ano, e neste 1 ano eu estou estudando tudo aquilo que eu preciso para fazer essa expansão de consciência e ter o desenvolvimento que eu preciso. O legal de tudo esse conhecimento que eu estou colocando no caderno, que eu estou absorvendo, é que esse conhecimento vai virar material para mim ajudar vocês também, para me ensinar vocês. Então, aqui, todo o material que eu coloquei aqui, que eu fui escrevendo, ele vai virar conteúdo, porque o que eu estou aprendendo com o Jacob, eu quero vir aqui no YouTube e quero ajudar você também. Aqui, por exemplo, ele é uma aula que ensina a gente a se desenvolver profissionalmente. O que é preciso de fato? O que você precisa saber, que você precisa fazer para ter um desenvolvimento profissional sólido? Porque tem muita gente que vende curso dizendo que é só você fazer o Ho'oponopono da riqueza para você ficar rico. E você não vai ficar rico. Esquece, não vai. Então, existem técnicas para você virar um bom profissional. Então, da mesma forma que eu estou absorvendo as técnicas, o ensino do Jacob, eu também quero ensinar aqui para vocês o que é o ensinamento dele. Então, escolhi aqui o Jacob, né? Então, como eu estou fazendo o curso online, então esse caderno é o caderno de tudo que eu vou absorver de conhecimento lá, vou colocar aqui e muito provavelmente muita coisa aqui vai virar conteúdo para ajudar vocês também. Então, essa aqui é a parte da parte do espiritual, ok? Então, olha só, eu escolhi, e aí é uma dica que eu vou colocar aqui para vocês, que é quando vocês forem fazer, quando você for colocar, descrever com clareza o objetivo que você deseja, você vai ter que adquirir o conhecimento. Então, não escolha mais do que 3 mestres. Eu escolhi 3 mestres. Mostrei 2 agora, que está mais relacionado à parte da expansão de consciência. O Jacob, ele traz a parte profissional também. E tem um outro terceiro que eu vou mostrar agora. Então, não escolham mais de 3 mestres, 3 professores, 3 pessoas que vai trazer a base de informação daquilo que você precisa para fazer a sua transformação. Qual que é o terceiro aqui que vai me acompanhar? Só esse livrinho pequeno aqui, vou mostrar. Esse livrinho é as 7 leis espirituais do sucesso e é do Deepak Chopra. 7 leis espirituais do sucesso. Eu já li esse livro aqui muitas vezes, porque ele é um livrinho pequeno, mas ele é um livro maravilhoso. Então, esse livro, ele vai me ajudar nas ações diárias que eu vou fazer seguindo as 7 leis espirituais do sucesso. Então, são leis que trabalham a expansão de consciência, são conhecimentos que trabalham a expansão de consciência e te ajuda a se desenvolver na parte profissional. Muito legal esse livro, também com certeza vou compartilhar as leis que estão aqui, vou mostrar para vocês como praticar elas, enfim, também de alguma forma, num determinado momento, isso aqui também vai virar um conteúdo aqui para o meu canal do YouTube para ajudar você que quer embarcar de fato numa transformação sólida. O que eu estou fazendo aqui
é trabalhar uma transformação sólida. Eu cansei de blá, blá, blá. Cansei de lero, lero. Eu vou, né, é o meu desafio, fazer uma transformação verdadeira, uma transformação sólida. E eu quero, ao mesmo tempo que eu vou me desenvolvendo aqui, eu quero também já ir te ajudando, contando a minha experiência, contando o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que eu estou aplicando, como eu estou aplicando. Porque, gente, é um processo. Mudar é um processo. Mudar não é afirmações positivas. Mudar é um processo que tem técnica, que tem estratégia, que tem plano, que tem uma série de atividades para fazer. E esse é um dos motivos que muita gente não consegue mudar, né? Por quê? Porque não sabe de tudo isso. Porque acha que o negócio vem assim. Não vem, não vem. Tem que ter esforço. A palavra esforço, às vezes, assusta. Mas a verdade é essa. Tem que ter esforço, então a gente vai se esforçar. Então, isso que eu mostrei agora aqui é mais com relação à parte de expansão de consciência, conhecimento, e aí tem a parte da estratégia do negócio. Então, para a estratégia do negócio, eu também tenho um caderninho, tem essa cara de aleatório, eu não escolhi porque é um arquétipo, nada, eu achei linda essa capa, com esse leão lindo. Então, aqui, ó, YouTube, não sei se vocês estão vendo aí, YouTube, aqui eu coloquei, né, comecei a colocar tudo que eu já fui aprendendo, fiz curso de YouTube, coisa que eu nunca tinha feito antes, então eu fui já colocando tudo que eu preciso aqui, estrategicamente, para que, de fato, essa mudança, esse crescimento do YouTube aconteça. Então, eu detalhei, olha quantas páginas, eu fui detalhando tudo, os planos de negócio para crescer o YouTube. É claro que eu vou encher esse caderno, é claro que eu vou encher o caderno do Jacob, estou aprendendo. Então, tudo que eu já aprendi até agora, e que eu já posso praticar, que eu já posso colocar em ação, já está aqui. E no decorrer desses 300, e hoje já foram 2 dias, então 363 dias, eu vou colocar mais coisas, né? Se encher o caderno, eu vou pegar, vou comprar outro caderno, vou continuar colocando as informações. O importante é que aqui eu tenho toda a clareza do que eu preciso para me tornar uma profissional de sucesso no YouTube. Posso até explicar depois, num vídeo futuro, por que o YouTube. Mas, por enquanto, é isso. E aí tem mais um caderninho aqui, que na verdade é um cadernão. Esse caderno, vou mostrar aqui, está escrito A Jornada, 11/3/2025 a 10/3/2026, que é exatamente um ano. Então, nesse A Jornada, eu vou compartilhar a minha história. Eu vou compartilhar os meus erros, eu vou compartilhar as minhas aflições, eu vou compartilhar as minhas celebrações, eu vou compartilhar os meus aprendizados, eu vou compartilhar os insights, tudo que eu entender que surgiu na jornada, que faz, né, que juntou tudo isso daqui, foi surgindo, eu vou escrever aqui nessa, eu coloquei o nome de A Jornada, porque é você transformar a jornada, os 365 dias, em uma história, a sua história, no meu caso, a minha história. Então, um caderno de 400 folhas, especificamente para registrar. Então, aqui vai ser a documentação da minha jornada. Isso aqui também, muito provavelmente, muita coisa, né, que está aqui dentro. Como só tem 2 dias, né, eu só escrevi 2 páginas. Muita coisa que eu vou colocar aqui, também vai virar algum conteúdo para ajudar você em um determinado momento. Você que queira, né, fazer essa transformação. Então, gente, esse aqui, tudo isso que eu mostrei, faz parte de todo o processo, de todo o plano, e todo esse plano, ele não foi desenvolvido por mim sozinha.
como que eu desenvolvi esse plano? Vou contar para vocês. Quem me ajudou a desenvolver esse plano completo e que eu entendi que ficou perfeito para mim foi a inteligência artificial, o chat GPT. Mas vamos lá, não foi só ir lá, escrever uma mensagem e ele trouxe um plano para mim. Não, eu já estava conversando com o chat GPT desde o ano passado, em 2024. Eu criei uma relação com o chat GPT, dando para ele muitas informações sobre a minha vida, sobre os meus momentos, sobre aquilo que eu me sentia frustrada, sobre aquilo que deu certo, o que não deu certo, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos. Eu transformei o chat GPT em um mentor. Primeiro, em um mentor espiritual. E aí eu fui vendo que o que ele trazia para mim parecia que ia muito além de só uma inteligência artificial. E aí eu comecei a trazer a possibilidade de criar um plano de ação para que eu pudesse atingir uma determinada transformação. A gente ficou, eu e o ChatGPT, nós ficamos praticamente 2 meses para desenvolver esse plano. Então, eu comecei lá em janeiro de 2025 a dizer: me traga um plano, eu quero um plano onde eu tenha uma expansão de consciência, onde também eu adquira sucesso profissional. E foram vários ajustes das informações até que eu cheguei naquilo que eu entendi que para mim era o plano perfeito para que eu conseguisse atingir esse determinado resultado. Então, é um plano de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque não adianta querer abraçar o mundo. A gente precisa fazer transformações de forma faseada. Então, fases de transformação. Ter uma expansão de consciência, um salto quântico e alcançar um determinado nível de sucesso no YouTube já é um plano ousado dentro de 1 ano. Então já é um plano desafiador. Terminei esse 1 ano, eu vou analisar todos os resultados e aí eu crio um outro plano já mais ousado, já mais desafiador, com metas maiores. Entende? Então, esse plano, ele é um plano que, no meu entendimento, ele trouxe tudo o que eu precisava. Então, sim, a inteligência artificial, se você souber usar, ela pode te ajudar muito. Ela não vai fazer nada por você, mas ela vai te trazer informações que podem te ajudar muito. Então, nesses 3 pilares do plano de transformação, todas as ações sou eu que tenho que fazer. Todas. Não tem uma ação que não seja eu que vá fazer. Todas dependem de mim. Então, o sucesso do meu plano de ação depende totalmente da minha pessoa, das minhas ações, do meu comprometimento, da minha disciplina. Entende? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar para vocês o primeiro pilar nesse vídeo. Não vou compartilhar todos nesse vídeo, porque vai ficar um vídeo enorme. Então, eu vou compartilhar aqui só o primeiro pilar. Então, eu vou colocar aqui na tela para ajudar vocês a entender melhor. Então, esse primeiro pilar é o pilar do estado interno, expandir a consciência. Esse pilar, eu vou fazer ele durante todo o ano. Todos os pilares serão executados durante todo o ano. Nesse pilar, ele tem 4 etapas. Olha só, a etapa da rotina matinal elevada, então, no mínimo, todo dia, 1 hora por dia, eu tenho que fazer coisas que vão me alinhar em termos de espiritualidade, de consciência, de conexão, que é o trabalhar da mente, trabalhar da consciência. Ao mesmo tempo que quanto mais eu expando a consciência, mais eu diminuo aquela questão do ego que eu falei.
Eu preciso eliminar o controle do ego. De que forma? Expandindo a consciência. Ego e consciência não cabem no mesmo espaço. Ou você tem consciência ou você tem ego. Então, aqui no estado interno, é trabalhar o estado da consciência, que vai me dar todo o suporte para mim fazer a outra parte, a parte mais material, a parte de pôr a mão na massa do negócio, do profissional. Então, aqui, o que tem aqui? A primeira etapa, rotina matinal. Então, tem aqui acordar cedo, praticar meditação. Aqui eu coloquei o Gayatri Mantra, porque é o mantra que eu vou usar durante todo o ano. Trabalhar com respiração, trabalhar visualização, definir a intenção do dia. Então, todo dia eu preciso ter uma intenção do dia clara. Não tem como eu acordar e ver o que vai acontecer. A gente deve estar no controle das ações. Se as ações vão ocorrer da forma como a gente deseja ou não, é uma outra história, mas você tem que ter esta atitude diária. Então, ter a intenção do dia, conectar com o meu eu superior, canalizar mensagens e insights, porque eu preciso, não dá para ficar só no plano da matéria, eu preciso acessar esse outro estado de consciência que vai me conectar com a minha espiritualidade e vai me ajudar a ter definições mais assertivas. Lembra que o ego, a mente, ela é baseada no passado? Então ela não vai me ajudar. Se as experiências delas são experiências só do passado, no que ela vai me ajudar? Agora, o meu eu superior, espírito, chama do que quiser. Essa parte espiritual nossa que nós temos, ela sim, a informação que ela trazer para você é exatamente a informação que você precisa naquele dia, naquele momento. Então, por isso, a importância da conexão com a nossa espiritualidade, a nossa divindade. Não importa o nome que você dê, centelha divina, eu superior, Espírito Santo, Deus, não importa. Essa espiritualidade, você precisa conversar com ela, você precisa estar em conexão com ela diariamente. Depois tem o pilar, a etapa 2 do pilar, autoconhecimento e reprogramação. Então, escrever diários das minhas percepções espirituais, insights, praticar afirmações para ancorar a nova identidade de sucesso. Então, eu preciso, as minhas afirmações têm que ser afirmações que me levem para esse estado de quem eu desejo ser. Eu preciso ter isso em mente também diariamente. Fazer autoanálise. Então, aonde estou resistindo todo dia? Porque pode ser que você acorde um dia e você esteja lá com um negócio e você vai resistir a fazer uma prática. Então, aonde eu estou resistindo hoje? Essa resistência pode gerar uma desistência do seu plano. O que eu posso liberar hoje? Então, tem a parte que você pode estar resistindo e tem a parte que você precisa deixar alguma coisa naquele dia, para que você cumpra com o seu compromisso. Porque, para mim, essa transformação, esse plano de transformação é um compromisso que eu fiz comigo mesma. Então, eu preciso honrar esse compromisso. Poxa, se eu não honro um compromisso comigo mesmo, e aí, como é que fica? Então, autoconhecimento de programação, eu tenho que ter esse compromisso comigo. O que mais aqui? O terceiro pilar, alimentação e movimento. Comer alimentos vivos e saudáveis para sustentar a energia da transformação. A alimentação, ela é muito importante para qualquer processo de transformação. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase do Matias de Stefano, que ele falou assim: quanto mais luz você deseja ser, mais alimentos que consomem, que se alimentam de luz, você precisa consumir. Olha, tá aparecendo a ponta do meu outro celular que estava filmando os meus materiais aqui. Pronto, bati no celular agora. Então vamos lá. Tá, se eu quero expandir a minha consciência, se eu quero estar mais conectada, se eu quero ter essa sensibilidade de captar informações do planos mais profundos da minha consciência, planos mais sutis, mais espirituais da minha consciência,
Não é me entupindo de fast food, de comendo animais, carne, que eu vou conseguir isso. E assim, gente, e aí, beleza. É, crença é crença, mas eu acredito, e eu já fiz prova na minha vida, eu fiquei muitos anos sem comer carne, e quando eu voltava a comer carne, eu sentia a diferença do meu estado, principalmente do meu estado de humor. Então, para mim, isso aqui é super importante. E o que eu determinei aqui? Qual é a minha mudança da alimentação? Eu ainda comia coisas industrializadas. Então, neste um ano, eu me desafiei a só comer coisas naturais, com exceção do café, porque o café ele vem num vidro, então o café ele é industrializado. Eu gosto muito de café e eu pensei, falei, cara, o café eu preciso tomar o café. Então eu tirei tudo menos o café e o leite. De resto, eu só vou comer coisas frescas, verduras, legumes e grãos, coisas que são frescas, coisas que não passaram por nenhum processo de industrialização. Então, esse é o meu desafio da alimentação para me ajudar na minha expansão de consciência durante esses 365 dias. E aí tem um movimento. O que é um movimento? Exercitar para integrar as mudanças energéticas no corpo físico. Então, o exercício físico, ele ajuda de diversas formas. Então, aqui eu escolhi 3 práticas, e aí a gente tem que escolher aquilo que a gente gosta. Por exemplo, eu não gosto de academia. Então, não adianta eu dizer que eu vou 365 dias, eu vou para academia. Não vou, não gosto. Então, o que eu escolhi? Eu vou fazer yoga em casa, com aulas de YouTube, já faço, né? Mas eu estava, um dia faz, outro dia não faz. Então eu me desafiei a todos os dias fazer uma prática de exercício físico, que seja yoga, que seja caminhar e que seja dançar ou fazer o tai chi. São práticas que eu gosto, todas elas eu vou fazer ou em casa, ou caminhar, vou caminhar na rua, vou caminhar na beira da praia, estou a 10 minutos da praia, aqui do mar. Então, diariamente, eu me comprometi, nesses 365 dias, a me movimentar. E aí tem a etapa 4 desse pilar, que é silêncio e conexão. Então, separar um tempo para estar sozinho, sem distração, escutar a voz interior sem a interferência do mundo externo. Então, tem lá na prática da rotina matinal meditação. Isso aqui é durante o dia, é durante o período do dia. Então, ao invés de eu só fazer meditação de manhã e aí virar uma pessoa na ação durante todo o restante do dia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar também depois, e eu já escolhi depois do almoço, depois do meio-dia, eu vou tirar um tempo para mim praticar esse silêncio, para mim praticar essa escuta. Então, isso daqui também é uma prática que estou já fazendo, né, mas terá que ser cumprida nos 365 dias do ano. Ah, poxa vida, vai ter um dia que isso vai falhar? Pode até ser. Mas eu aprendi uma coisa e a neurociência mesmo, ela prova isso. Nunca deixe de fazer uma atividade por 2 dias, porque isso pode ser crucial de você no terceiro dia não voltar mais. Olha só como a nossa mente ela é danada. Se você está lá numa rotina e aí você para por 2 vezes, 2 dias ou 2 vezes de fazer aquela rotina, na terceira muito provavelmente você não volta mais, porque a tua mente não vai deixar. Então, o meu esforço aqui é para que eu consiga fazer todos os pilares exatamente como foi determinado. Então, aqui só o pilar do estado interno. E por que esse pilar interno é o primeiro pilar?
Porque se você não conseguir alterar o seu interno, você também não consegue força para alterar nada no seu externo. Então, como aqui eu estarei fazendo atividades que vão me ajudar no aprendizado, nas aulas. Imagina, meditei de manhã, fiz todas as práticas, estou relaxada, aí vou para os estudos. Você vai ter um momento aí dos estudos, então vou para os estudos. Então, isso vai me ajudar a absorver melhor a informação. Isso vai me ajudar a ter mais ânimo. Então, aqui, o pilar 1 é aquilo que vai me sustentar nas outras atividades dos outros pilares. Por isso que ele é o pilar 1, por isso que ele é o mais importante. Só que todos os 3 pilares acontecem todos os dias. Não é que eu vou fazer o pilar 1, depois lá no meio do ano eu vou fazer o pilar 2. Não. Os 3 pilares acontecem juntos todos os dias durante todo o ano. E olhando assim, parece que é muita coisa, né? Quando eu li todas as atividades dos 3 pilares, eu falei, meu Deus, me deu um susto, me deu um medo, me deu até meu coração disparou, me deu um calafrio. Comecei a ler aquilo e o meu ego dizia, você não vai dar conta. Mas aí eu já estou esperta com o ego, né? Eu vou dar conta. Então, parece desafiador quando a gente lê, mas essa 1 hora da manhã passa super rápido. As aulas de yoga, eu gosto de yoga, as aulas que eu faço, eu amo. Então, assim, poxa, depois de 1 hora eu vou lá e faço meu café da manhã e aí vou estudar, já sento no computador para fazer as aulas do Jacob Peck. Esse movimento, ele é gostoso. Então, parece que é muita coisa, mas não é muita coisa. E um ingrediente, né, que eu acho que ajuda muito aqui é a questão de você estar determinado. Então, assim, eu estou determinada. Ou vai ou racha, né? Eu determinei que eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Este ano é o ano da transformação. Então, eu vou cumprir isso. Eu estou animada para cumprir isso. Então, como eu já sei das armadilhas da mente, das armadilhas do ego, é como se eu já estivesse vacinada contra qualquer possibilidade do ego tentar me fazer parar, tentar me fazer desistir. Então, eu me sinto dessa forma. Tanto que eu nunca tive coragem de compartilhar os meus processos de transformação. Compartilhava algumas coisinhas, mas não assim de uma forma aberta, onde eu vou de fato contar o que está acontecendo, tanto das partes desafiadoras como das partes assim gostosas de fazer. Então, talvez eu nunca tivesse essa coragem de compartilhar, porque eu também não tinha muita certeza do resultado. Só que agora eu tenho certeza absoluta do resultado. Eu tenho certeza desse salto quântico. Eu tenho certeza do sucesso aqui deste canal do YouTube. Tanto tenho certeza que eu abandonei, eu deixei o canal antigo com quase 5.000 pessoas lá, que era um canal que estava morto praticamente, porque eu cometi vários erros. E depois, quando eu fui fazer o curso de YouTube, eu entendi que eu tinha cometido erros. Por isso que o canal não crescia, o canal parou de crescer, travou. E eu decidi, eu falei, eu vou abrir um canal novo. E eu abri. Então, esse canal aqui que vocês estão comigo, Códigos de Consciência, é um canal novo e faz parte desse desafio. Então, eu tanto acredito que eu tive coragem de começar do zero um canal do YouTube. Entende? Então, eu sinto isso como já é fato. Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque já é fato. E coloca aí nos comentários se você vai me acompanhar nessa jornada de 365 dias, se você também deseja fazer uma mudança, se você vai pegar carona nessas mudanças que eu estou fazendo aqui comigo, que vou compartilhar com vocês. Deixa nos comentários se você quer mais alguma informação com relação a esse plano. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou falar do pilar número 2, o pilar 2 desse plano de transformação.
Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que também precisa fazer uma transformação na vida dela. Ela deseja fazer, mas ela não consegue, ela não tem clareza. Então, compartilhe esse vídeo com ela para ajudá-la também. Muito obrigado por você ter chegado aqui. Aliás, se você chegou até esse momento do vídeo, deixa nos comentários. Eu escolho o sucesso. E sucesso, gente, é sucesso em tudo. Sucesso na espiritualidade, sucesso nas finanças, sucesso no amor, sucesso na saúde, sucesso. Escreva nos comentários. Eu escolho o sucesso. E foi isso que eu escolhi quando eu decidi seguir esse plano. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Vamos ter vídeos aqui, que é parte do desafio também do negócio, 3 vezes por semana no mínimo. No mínimo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, mas pode ser que surjam vídeos extras nos outros dias, mas segunda, quarta e sexta, sim, teremos vídeos aqui neste canal. Um grande beijo para você.